Para criar um sketch, também temos disponíveis as ferramentas de retângulo, spline e elipse. Usando essas ferramentas de desenho 2D, iremos nesta aula traçar algumas formas geométricas para podermos aprender a utilizá-las. Também conheceremos suas opções para usá-las de forma mais eficiente. Vamos então começar aprendendo a ferramenta retângulo. Eu já dei início a um sketch, já selecionei o plano de trabalho e agora basta começar a desenhar. Então, aqui no Ribbon, basta selecionar aqui a ferramenta retângulo, a setinha ao lado dela, e habilitar então a primeira opção, que é o retângulo de 2 pontos. Vejam só, clico sobre ela e eu posso criar de duas formas diferentes. Livremente, clicando num primeiro ponto e num segundo ponto, notem só, e posso definir medidas também. Clico num primeiro ponto, digito, por exemplo, 30, pressiono a tecla Tab e depois 15. Então eu criei um retângulo de 30 por 15. Novamente aqui no menu Ribbon, eu clico na setinha ao lado da ferramenta retângulo e vou selecionar retângulo de 3 pontos, que é a segunda opção. Dessa forma, eu posso clicar no primeiro ponto, poderia aqui definir um comprimento da linha e uma angulação para ela, digitando medidas, clico no segundo ponto e abro o meu retângulo. Também poderia definir uma medida, ou clicar livremente como eu acabei de fazer. Novamente no menu Ribbon, clico na setinha ao lado de retângulo e vou selecionar aqui a terceira opção, que é o retângulo de 2 pontos, porém um deles é o ponto central. Clico sobre ela, habilito, e vejam só o que eu posso fazer agora. Eu posso clicar em um ponto central, por exemplo aqui, e ir abrindo o retângulo. O retângulo começa a ser criado a partir do centro. Poderia definir medidas, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, ou então clicar livremente. Vejam só. Então eu criei um retângulo de ponto central. E a última opção é o retângulo de 3 pontos, sendo que um deles é o central. Seleciono esta opção, clico num primeiro ponto e ele começa a ser aberto. Poderia definir aí comprimento e definir medidas, clico no segundo ponto e abro o retângulo. Já a ferramenta de spline, ela pode ser aplicada de 3 formas diferentes. Veremos como isso funciona. Então, vindo até o menu Ribbon, nós temos aqui o botão da ferramenta spline e uma setinha logo abaixo. Clicamos na seta e vou selecionar a primeira opção. Com a primeira opção habilitada, eu posso ir clicando em pontos, vejam só, e ir criando a minha spline. Quando eu termino de criá-la, basta eu clicar neste sinalzinho de OK e ela foi criada. Eu posso aqui ainda ajustar esta spline clicando nesses pontos que vocês estão vendo aqui. Vejam só. A cada clique que eu dou, um ponto desse é gerado na criação da spline. Vou vir novamente à ferramenta spline e selecionar a segunda opção. Com esta opção, veja só o que eu posso fazer. Vou clicar aqui no primeiro ponto, num segundo ponto, num terceiro ponto, num quarto ponto e num quinto ponto. Seleciono OK aqui e veja que ela criou um polígono de controle. Notem só. E eu posso fazer ajustes clicando nessas bolinhas e arrastando. Poderia até adicionar cotas a esses polígonos de controle para gerenciar a minha spline. E a terceira forma de utilizar esta spline é o modo de Bridge Curve. Eu vou selecionar aqui a terceira opção e vejam só o que este modo faz. Ao passo que eu selecionei ele, basta eu clicar aqui, por exemplo, em duas linhas e ela faz uma ponte. Vou clicar nesta e nesta. E veja a ponte que ela criou. Vou novamente habilitá-la e clicar, por exemplo, nesta e nesta. E veja a ponte que ela criou. E por fim, nós temos a ferramenta elipse, que é muito fácil de ser utilizada. Vejam só. Vindo até o Ribbon, eu seleciono a ferramenta elipse exatamente neste botão, como vocês estão vendo. Vejam só. E agora basta eu selecionar 2 pontos para criar a minha elipse. Um primeiro ponto, vejam só, cliquei e começo a arrastar o mouse. Vou criar ela a primeira reta. Vejam que um ícone aparece ali perto do cursor, mostrando que esta linha que eu estou traçando está reta. Clico novamente e abro. Agora eu defino
como será a minha elipse e clico uma terceira vez. Vou criar mais uma para que vocês possam acompanhar. Vou clicar no primeiro ponto, só que agora eu vou criar uma linha em ângulo. Por exemplo, clico aqui agora, abro ela e defino como ela vai ser. Vejam só. Uma vez definido, clico novamente e a elipse foi criada. Nesta aula aprendemos a desenhar um retângulo utilizando as várias opções que ele tem de criação. Também aprendemos a trabalhar com a ferramenta de spline e todas as suas opções, e com a ferramenta de elipse, que é bem simples, bem fácil de ser aplicada. De todas essas ferramentas que aprendemos, a que se usa com mais frequência quando se cria um desenho para gerar uma geometria 3D é a ferramenta de retângulo, sem dúvida.